Galera, o capítulo 16 de Boruto to Blue Vortex mostrou que a Sumire ainda tá na briga pelo coração do Borutinho, e ela não vai pegar leve com a Sarada só porque elas são amigas. Será que teremos puxão de cabelo? A amizade entre as duas afundou de vez, ou a representante vai pular no colo do ninja renegado e se declarar pra ele assim que ele pisar os pés em Konoha? Vem comigo, porque é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O romance nunca foi o forte do Kishimoto, que acabava usando esse artifício apenas para ilustrar as cenas cômicas da sua história. A prova disso é aquela cena do Naruto beijando o Sasuke, lá na Academia Ninja, e também o fato de que a maioria dos casais que se formaram lá em Naruto Shippuden fizeram isso fora de tela, com a penca de filhos aparecendo magicamente lá em Boruto. Mesmo assim, dá pra ver que o mangaka melhorou bastante nesse quesito depois do final de Naruto, e dois one-shots escritos por ele provam isso. O primeiro aprofunda a relação entre Sasuke e Sakura, quando os dois buscam juntos por uma cura para o Naruto, que tinha pego a mesma doença rara que afetou o Rikudo Sennin. Nesse one shot, chamado de Sasuke Retsuden, que inclusive foi integrado no anime de Boruto, vimos cenas de tirar o fôlego entre Sasuke e Sakura, com direito até o Uchiha presenteando a Kunoichi com um anel de compromisso. Já no segundo one shot, vimos a relação entre Minato e Kushina, com direito até a explicação de que o clássico Rasengan foi criado como prova de amor do quarto Hokage para proteger a sua amada, sem falar que tivemos um pouquinho de spoilers também da relação entre Mito Uzumaki e Hashirama, que inclusive muito provavelmente deu a vida por ela, como eu explico nesse vídeo aqui. Com isso, era natural que chegaríamos em Boruto to Blue Vortex, o equivalente dessa história para o que foi Naruto Shippuden, em um clima muito mais romântico do que antes. E quanto a isso, eu nem tenho muito do que reclamar, já que é super natural você ter casais preferidos nos mangás e torcer por eles. E de cara, o Kishimoto já passou a trabalhar nesse assunto, quando introduziu na trama uma ciborgue capaz de tornar qualquer um em um gado completo. Se você acompanha Boruto TBV, sabe que eu tô falando da Eida e do seu poder de encantar pessoas. Esse poder é originário da Onipotência, um Shinjutsu extraído do deus Otsutsuki chamado Shibai, e é capaz de reescrever os sentimentos das pessoas, fazendo com que elas não consigam fazer nenhum mal a ciborgue. No início, eu até achei interessante acompanhar essa trama, de como os personagens agiam perto da Eida, incluindo os ninjas de Konoha, mas confesso que depois de um tempo, isso ficou bem chato de ler. Isso fica bem claro na cena em que a Eida confessa todos os seus desejos pelo Kawaki, ao lado da Sumire e da Sarada, na cama, o que acabou soando como um terrível drama adolescente. Se foi uma cena para agradar o público mais jovem eu não sei, mas o fato de que a presença da Eida movimentou a trama de romance em Boruto TBV, como nunca tínhamos visto lá em Naruto, isso tá mais que comprovado. E para representar isso, tem a cena que gerou esse vídeo, que foi o fato da Sarada pular e abraçar o Boruto em uma cena pra lá de emocionante. E você pode até argumentar que ela queria saber informações do seu pai naquele momento, que já estava há anos foragido da vila, mas pra mim, não foi isso não, viu? Naquele momento, ela teve um misto de emoções tão intenso quanto aqueles que fez ela despertar o seu Mangekyo Sharingan, que olha só, acontece justamente por causa do Boruto, mas dessa vez, ela apenas correu para abraçar ele, sem pensar em mais nada. É tanto que a Sumire, que também estava ali perto, ficou segurando vela por um tempão, enquanto a Uchiha sequer imaginou como a sua amiga se sentiria ao ver aquela cena. Pô, cara, se coloca no lugar da representante. Imagina que você gosta de uma pessoa e do nada você vê seu amigo abraçando essa pessoa com vontade e na sua frente. Não seria nada legal, né? Inclusive a Sumire manda real pra Sarada no capítulo 16 de TBV, reclamando que sua amiga sabia como ela se sentiria ao ver aquela cena, e mesmo assim foi lá abraçar o Boruto. O desabafo da garota começa depois que elas foram pedir a Eida que espionasse o que estava acontecendo com o Boruto, já que ele tinha fugido da prisão de Konoha sem falar nada. Então elas queriam meio que saber como ele estava. E é aí que a Eida se depara com o fato de que o Kashinkuji, que estava ajudando o Boruto esse tempo todo, e o mais importante, que o clone do Jiraiya tinha despertado um Shinjutsu como o dela, só que esse permitia que ele visse possibilidades dos futuros. Mas como isso não é importante para esse vídeo, eu vou pular essa parte. E para resumir bem o que ela viu, a Eida fala que estava tudo bem com o Boruto, e que ele tinha os seus motivos para não revelar a verdade para as garotas. Só que é claro que a Sarada não ia se conformar com essa escassez de informações, e começa a questionar as atitudes egoístas do Boruto, em querer carregar tudo sozinho e tentar resolver todos os problemas da vila, sem contar com a ajuda delas. Mas é como disse a Eida, e se você acompanhou a análise do capítulo 16, aqui no canal, sabe que o Borutinho tem os seus motivos para fazer isso, sendo que ele não pode contar sobre as visões do Kashinkuji, senão o fim do mundo acontece. Isso inclui a Sarada também, que tá aqui se achando a última bolacha do pacote. Sarada insiste e pergunta para Eida onde o Boruto estava. Olha a audácia. Não sei se é vontade de você sabe o que, ou se foi o espírito da Sakura que baixou ali nela, porque nem o Kawaki, que queria cancelar o CPF do Boruto a todo custo, ou até mesmo o Mitsuki, que não sabe viver sem ele, não ousaram perguntar esse tipo de coisa pra Cyborg. E aí não dá. Vendo aquela cena, e vendo que só ia piorar dali pra frente, a Sumire não aguenta e fala que talvez o Boruto não quisesse que elas soubessem da sua localização, pois caso contrário, seria uma das primeiras coisas que ele teria dito a elas. Sumire fala que elas eram um time Boruto, e mesmo assim, podiam ficar livres na vila para agirem como queriam, mas talvez isso fosse por causa do fato que elas não sabiam mais nada sobre o ninja renegado. Ou seja, isso era claramente a forma do Boruto proteger elas, porque olha só o que acontece no caso do Shikamaru, por exemplo, que muito provavelmente será punido por ter soltado o filho do Naruto de forma velada, com a ajuda do Mitsuki. Só pela conversa que vimos entre o senhor feudal e os anciões da vila, deu pra perceber que o Shikamaru
pode até perder de 8º Hokage muito em breve por causa disso. Mas sobre isso, eu explico muito melhor no próximo vídeo do canal, por isso já se inscreve e ativa o sininho pra não perder quando esse vídeo chegar por aqui. Sumire fala que elas não deveriam perseguir o Boruto, e que a ânsia delas de querer ficar perto dele é o que pode ter colocado a vida dele em risco em primeiro lugar. Lá naquela cena em que ele defende as duas contra o Hidari e acaba sendo ferido pelo Jura. Só que sinceramente, eu acho que ela tá errada nessa. Independente da presença delas ali, mais cedo ou mais tarde, o Jura iria encontrar o Boruto de qualquer jeito, e iria usar aquele laser apelão contra ele. E eu diria até que foi por causa da presença delas que ele se salvou, já que o ninja foi completamente curado enquanto estava sendo preso, coisa que jamais aconteceria se ele estivesse fora da vila em uma luta no X1 contra o Jura. Sumire continua falando que a Sarada deveria pensar melhor nos sentimentos do Boruto e em como ele se sentia. É claro que ele queria falar tudo, mas não podia fazer isso, porque isso colocaria não só a vida dele em risco, mas delas também. E outra, a garota ainda dá a entender que a Sarada deveria se colocar mais no lugar dos outros, inclusive no lugar dela, que gostava do Boruto. A representante diz que a Sarada provavelmente sabia como ela se sentia em relação ao Boruto, e mesmo assim foi lá e abraçou ele daquele jeito na frente dela. É treta, meus amigos. O mais curioso dessa cena, além da tensão absurda que se formou ali, é que a Sumire reclama que a sua amiga tinha ignorado ela, mas ela faz a mesma coisa aqui, ignorando a presença da Eida. Porque pensa comigo, se o encantar da Eida afeta todos sem exceção, e ela não sabe que a Sarada e a Sumire são imunes a isso, elas não deveriam ficar brigando pelo Boruto na frente da Cyborg, porque ali, se elas fossem mesmo afetadas, elas só deveriam pensar na Eida e em mais ninguém. Só que nem a Cyborg percebe esse detalhe, devido ao tamanho da tensão formada no ar. Só espero que o Kishimoto lembre disso e faça a Eida finalmente se dar conta de que as suas amigas mais devotas não foram pegas no Super Genjutsu dela, como todos os outros foram. Mas isso nem é tão relevante assim, já que agora todos são do time Boruto, incluindo o próprio Kawaki. Sumire ainda diz que entendia os sentimentos da amiga em abraçar o Boruto, mas pergunta como ela não tinha pensado em seus sentimentos, pelo menos um pouquinho. E como a Sarada não responde nada e ali fica um verdadeiro climão, a Sumire sai correndo envergonhada pelo que tinha falado. Sarada até tenta conversar com a Sumire, chamando ela de representante. E é aí que ela fica furiosa, porque ela para na escada, rebatendo com a pergunta, perguntando até quando ela seria chamada de representante. Caraca, parece que as coisas vão ficar no mínimo estranhas entre as garotas daqui pra frente. Mas será que a Sarada foi egoísta mesmo? Esqueceu como a sua amiga se sentia, ou quis apenas acabar com a concorrência? Antes de te responder isso, eu preciso primeiro te explicar que não é de hoje que a Sarada é apaixonada pelo Boruto, embora ela tenha tentado negar esse sentimento por muito tempo. Mas olha só, porque é isso que faz ela ter muito mais chance de fisgar o coração dele. Eu diria até que esse sentimento começou a aflorar depois que eles passaram a fazer parte do mesmo time, participando de diversas missões. Não é à toa o Mitsuki, né, que também sofre do mesmo mal. Então é claro que isso já coloca ela anos-luz de distância em relação à sua concorrente. Só que isso necessariamente não é lá grandes coisas, já que Naruto e Sakura eram companheiros de time e nunca rolou nada. Vi até muita gente comparando a Sarada com a Sakura e a Sumire com a Hinata, para justificarem que o autor quer que a representante que fique com o Borutinho no final. Mas embora isso faça até algum sentido, isso não deve acontecer. E eu vou te dizer o porquê. Primeiro que a Sakura nunca correspondeu ao que o Naruto sentia por ela. Então aqui já temos a primeira diferença, porque a Sarada claramente gosta do Boruto e nunca humilhou ele como a sua mãe fez com o Narutinho. Segundo que a Sumire não parece ser tão passiva assim quanto foi a Hinata, e promete lutar com tudo que tem pelo coração do Boruto, como confirmou o capítulo 16 de TBV. Ou seja, aqui em Boruto temos um verdadeiro triângulo amoroso, onde o Boruto não mostrou ainda gostar de ninguém, já que o cara tem problemas bem maiores, mas em compensação tem duas garotas salivando pra colar na dele. 4 se a gente contar também o Mitsuki e o Kawaki, e quem sabe até a Eida no futuro, formando esse fã-clube. Mas afinal, quem tem mais chances de ficar com o Boruto no final? Sendo bem sincero, é a Sarada que deve acabar ficando com ele, e por diversos motivos. Ela não é uma nova Sakura, sempre mostrou maturidade, gosta dele de verdade, tem o apoio da fandom, que shippa os dois desde o começo, e tem várias coisas em comum com ele, e dá pra ver que o Boruto se sente bem perto dela. É tanto que ele retribuiu aquele abraço, e se preocupou com ela, a ponto de ter arriscado sua vida para salvar sua vida, junto com a Himawari. Você fã da Sumire pode até argumentar que ele salvou a Uchiha porque o Kashinkoji deu spoiler de que ela seria importante na missão da Aldeia da Areia, ou então que ele devia proteger ela pelo Sasuke, mas aquilo foi emocional. É tanto que o Jura atinge ele justamente depois que ele interfere na luta dela contra o Jura, mas não é como se a Sumire não tivesse chances, basta ela lutar pelo que ela quer e deixar o Boruto decidir a sua preferência. Quanto à cena do abraço, eu não acho que a Sarada tenha sido egoísta, ela apenas não viu seu amigo há muito tempo e quis expressar sua saudade com um abraço forte, já que ela não sabia quando veria ele de novo. E outra, porque a Sumire não fez o mesmo? O que impediu ela? Em outras palavras, aquilo que a Sarada fez foi emocional, e atos emocionais dificilmente levam justificativas que fazem sentido. Pra mim, a Sumire só tá de birra mesmo, quando na verdade, quem decide se vai ficar com ela ou não é apenas o Boruto. Mas e você? É do time Sarada ou Sumire? Deixa sua preferência aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo que também gosta de Boruto. Obrigado por ter me assistido até aqui e valeu!